Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Uma boa noite, um casaca no seu coração e principalmente que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, neste vídeo a gente vai fazer um react aí com relação à entrevista que o representante, um dos sócios aí da 777 Partners, concedeu ao Estadão, jornal de grande circulação em São Paulo, e a gente vai confrontar aqui com a fantasia a qual alguns canais de YouTube têm abordado o assunto, assim como alguns jornalistas aí. Alô, turma! Fala, vascaíno! Fala, fanático! Então, meus amigos, coloquem muita atenção, se inscrevam no nosso canal, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Amigos, está aqui a entrevista que foi concedida ao Estadão pelo diretor da 777 Partners, o Juan Arciniegas, e ele explicando aqui o planejamento para a SAF do Vasco. E muitas perguntas foram feitas para ele, uma entrevista bastante longa, e a primeira pergunta que foi feita para ele pelo Estadão foi como entrar em um mercado sem tanto conhecimento e experiência. A 777 Partners, ela tem apenas 7 anos aí de existência, e ele foi confrontado nesse sentido. E ele disse aqui que eles têm conhecimento, sim, que eles gostam muito de futebol. Ele se disse um cara muito apaixonado pelo esporte, nasceu na Colômbia, né, em Bogotá, né? Inclusive aí ele acha que é experiência suficiente aí o fato de ter uma pequena cota aí no Sevilha e também no Genoa. Será, pessoal, se é o suficiente? Será a pessoa amar, gostar do futebol, nascer na Colômbia e ter esses dois times aí como referência? Foi o que ele disse aqui. Na segunda pergunta, né, que é feita, quais foram os primeiros aprendizados desde que a empresa começou a investir no futebol e o que vocês provavelmente não sabiam antes, né? Então deixa eu ler aqui para vocês aqui. Eu acho que um aprendizado obtido foi a real necessidade de estar presente e para os torcedores entenderem que você é um investidor presente. Por vários motivos você quer estar, mas também porque é importante estar próximo do trabalho sendo feito, especialmente no futebol. Estar próximo e entender como funciona. Por dentro é crucial para ter um clube de sucesso. Se não tiver essa presença, eu acho muito difícil dar certo. Então ele aqui, gente, ele está falando de presença, certo? De presença, de estar presente. E foi perguntado aqui para ele, mais embaixo, né? Como que ele pretendia, né, à distância, tomar conta aí do Vasco da Gama. Aí ele falou que vai fazer a situação aí através de mensagens, através aí de e-mails aí, por videoconferência, eles vão manter aí
o dia a dia com a diretoria vascaína. Vocês não acham essa forma aí muito amadora de se fazer futebol? Mas teve uma coisa aqui que me chamou mais ainda a atenção. Isso aqui, e é o que eu cobro, é o contrato dessa empresa, junto aí com o Vasco da Gama. Olha a pergunta que foi feita. O acordo entre a 777 e o Vasco prevê investimento de 700 milhões. E o projeto é ao longo prazo. Muitos torcedores se perguntaram quanto desse valor será usado nos próximos anos. Olha o que ele responde. A gente viu aí um jornalista famoso aí, o Fábio Azevedo, dizendo que era 3 anos, gente. E olha como é que mentira tem perna curta. Todo o dinheiro deve ser investido nos próximos anos. Eu diria 4 anos, mais ou menos. 4 anos, mais ou menos. Então, esses 700 milhões não é para entrar no Vasco da Gama em 3 anos, é mais ou menos em 4 anos. Ele usa 4 anos como referência, o que já muda muito, né? 700 milhões em 4 anos não é a mesma coisa do que em 3 anos. Isto também porque o dinheiro aí se desvaloriza. Vamos lá. Depende de algumas coisas. Parte do dinheiro para a infraestrutura, uma parte diferente será para pagamento de dívidas e etc. Em termos de planejamento, a previsão é de 4 anos. 4 anos. Mas saber se realmente todo esse valor será usado está um pouco fora do nosso controle. Porém, temos já um bom avanço de como esse investimento será alocado. Então, gente, nem o próprio sócio sabe o tempo que esse dinheiro vai entrar aí no Vasco da Gama. Ele parte de uma premissa aí de 4 anos. Com relação a cargos, nada definido na SAF aí do Vasco, nada definido. Até que ponto se pode esperar a 777 envolvida no dia a dia do clube, conforme eu falei lá em cima? Acho que de 2 formas. Olha como é que eles vão se envolver. Uma é nós, eu e o Josh, estarmos visitando o Brasil, indo a jogos, conversando com a direção, seja por telefone, videoconferência ou pessoalmente. A outra seria para contratar um pessoal para poder trabalhar em tempo integral. Mas chamou mais a atenção aqui, né, que ele fala aqui sobre a situação do Vasco ser top 5. E olha só o que ele fala aqui. Queremos estar no top 5 do futebol brasileiro, mas não podemos garantir isso a curto prazo, porque ainda estamos na 2ª divisão. Então, precisa de um tempo para chegarmos ao topo. Cara, é muito oba-oba que a imprensa brasileira está fazendo, sobretudo esses jornalistas aqui no YouTube. Praticamente eu fiz um resumo de toda a entrevista. Tem jornalista aí que está sabendo mais do que o presidente do Conselho de Beneméritos, o Peralta. Tem jornalista que está sabendo aí mais do que o presidente do Conselho Deliberativo, o Carlos Fonseca. E é o seguinte, pelo menos o cara aqui, o diretor, ele foi honesto, diferentemente do que essa imprensa está fazendo, que é empurrar essa situação a goela abaixo do torcedor do Vasco, sem que o torcedor do Vasco tenha aí acesso ao contrato da SAF, certo? Então, é o seguinte, quem quiser continuar sendo enganado, seja enganado. O cara, ele simplesmente foi honesto e disse aqui
o que está por vir caso o Vasco da Gama vire SAF. Perfeito, pessoal? Então eu agradeço pela atenção de vocês. Deixem aí nos comentários. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!